semana nós vamos estudar sobre a visão de Jesus e dos apóstolos sobre a Bíblia. É muito importante que, para você solidificar a sua fé e confiança no texto bíblico, você saiba como que Jesus via a Bíblia, como que os apóstolos viam a Bíblia. E se você tem fé em Jesus Cristo e crê que aquilo que os apóstolos escreveram é verdade por eles terem sido testemunhas de Jesus Cristo e por terem sido inspirados, obviamente que a visão de Jesus sobre a Bíblia e a visão também dos apóstolos será a sua visão. Você vai preferir crer em Jesus e nos apóstolos do que em seres humanos que na era pós-moderna reinterpretam a Bíblia através de suas lentes de ceticismo, através de suas lentes ateísticas, através de suas lentes darwinistas. Infelizmente, existe até mesmo na teologia aqueles que minimizam o sobrenatural da Bíblia. Tentam interpretar a Bíblia de acordo com a razão humana e esquecem-se de que a Bíblia, apesar de dever ser interpretada com a razão, ela precisa ser compreendida também à luz da filosofia divina, à luz da filosofia hebraica. Afinal, a Bíblia foi escrita tendo como base este pensamento. E obviamente que quando o ser humano coloca a sua lógica acima do texto bíblico, a sua lógica pecadora, o ser humano acaba minimizando a palavra de Deus. Existem alguns teólogos liberais, né, que acabam minimizando o sobrenatural da Bíblia. E quando isso acontece, a Bíblia se torna não mais do que um documento humano, um documento antigo, um patrimônio da humanidade, que em vez de ser a visão de Deus sobre o ser humano e sobre a vida, a Bíblia se torna a visão do homem sobre Deus e sobre a vida. Obviamente que nós, que cremos em Jesus Cristo e nos apóstolos, rejeitamos completamente esse tipo de posição, porque quando estudamos sobre a maneira como Jesus via a Bíblia e como que os apóstolos compreendiam o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles na época, percebemos que tanto Cristo quanto os apóstolos consideravam o Antigo Testamento como a fiel e inspirada palavra de Deus e fonte de toda verdade, fonte de toda doutrina, fonte de todo bom pensamento e boa filosofia. Não foi por acaso que em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus disse o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse versículo de Mateus 4, verso 4, Jesus considera a Bíblia primeiramente como alimento da alma, como alimento da mente, alimento da espiritualidade do ser humano. Então ele diz que o ser humano não viverá somente de um alimento físico, mas o ser humano viverá do alimento espiritual. Consequentemente, além de chamar a Bíblia de alimento, Jesus chama a Bíblia de palavra de Deus. Então não é a palavra de um ser humano. Sendo a palavra de Deus, a Bíblia tem que ser interpretada com os critérios de Deus, critérios que ele deixou no próprio texto bíblico, e não simplesmente com critérios humanos, que querem se colocar acima de Deus. A lógica faz parte da nossa vida, faz parte da nossa estrutura mental, mas devemos lembrar que a nossa lógica é pecadora e que ela precisa estar submissa
a lógica divina. Fazendo isso, não teremos do que nos arrependermos. Estudaremos a Bíblia da forma correta, teremos uma visão correta acerca da vida, entenderemos melhor o conflito cósmico entre o bem e o mal e, consequentemente, teremos uma vida de mais qualidade, uma vida com mais razão, propósito, inclusive com mais lógica. Amanhã continuaremos o nosso estudo e vamos entrar um pouquinho mais em detalhes em Mateus capítulo 4, capítulo muito importante no qual Jesus reforça a autoridade divina e o poder das Escrituras. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã. O valor e a importância que Cristo dava à Bíblia pode ser percebido claramente em Mateus capítulo 4, dos versos 1 ao 11. Logo depois que Jesus foi batizado, Jesus iniciou o seu ministério público. E logo após o seu batismo, Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto da Judeia, e lá ele foi tentado por Satanás. Esse teste fazia parte do conflito cósmico entre o bem e o mal. E Jesus foi tentado em 3 aspectos. Ele foi tentado em relação ao apetite, ele foi tentado em relação aos reinos e às glórias do mundo, e ele foi tentado a ter amor, a exibição e a presunção. Então você percebe esses 3 tipos de tentações em Mateus 4, 1 a 11, e eu não vou me deter agora nesses 3 tipos de tentações. Você pode ler a respeito em Mateus 4, do verso 1 até o verso 11. O que eu quero destacar aqui é que nessas 3 tentações de Satanás, Jesus respondeu com a palavra está escrito. O que isso significa? Que a Bíblia unicamente foi o método de Jesus para se defender contra os ataques de Satanás. Jesus, em cada uma das tentações, citou o Antigo Testamento, citou trechos bíblicos. E isso nos mostra o poder que a Bíblia tem para nos ajudar contra as tentações e para nos ajudar a vencermos Satanás. Para vencermos um ser espiritual como Satanás, isso só é possível se estivermos intimamente ligados a Deus e formos profundos conhecedores da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é muito poderosa e ela pode expulsar as forças do mal de perto da nossa vida. Tanto que, após Jesus refutar as 3 tentações de Satanás, as principais, naquele momento, Satanás retirou-se da presença de Cristo. Porque Satanás não tinha forças, argumentos e muito menos poder para combater a palavra de Deus. Da mesma forma, amigo ouvinte, você e eu precisamos considerar a Bíblia como autoridade máxima e como sendo suprema fonte de poder, pois era assim que Cristo considerava a Bíblia. Cristo deu início ao ministério dele tendo como fundamento a Bíblia e a confiabilidade nela.
Da mesma forma, a sua vida e a sua fé devem ter como fundamento a palavra de Deus, a Bíblia, e a sua confiabilidade. Porque este livro não é um livro simplesmente humano. É um livro que foi escrito em linguagem humana por seres humanos, mas as ideias são de Deus. E por isso a Bíblia tem algo de sobrenatural. É um livro que sobreviveu ao longo de toda a história, apesar dos ataques que recebeu. É um livro que tem transformado positivamente a vida de milhares de pessoas. É um livro que tem ajudado pessoas a se libertarem dos vícios. É um livro que tem dado às pessoas uma nova perspectiva de vida. É um livro que tem ensinado as pessoas a se relacionarem melhor umas com as outras. É um livro que se constitui numa inesgotável fonte de sabedoria, porque a sabedoria ali contida é a sabedoria de Deus. E se você crê que Jesus Cristo tinha uma inteligência fora do comum, ou se você crê que Jesus Cristo, além dessa inteligência fora do comum, ele era divino, o mínimo que você tem que fazer é respeitar a Bíblia ou, ao menos, considerar a hipótese de que ela seja realmente tudo aquilo que Cristo diz. Um alimento e também a palavra de Deus, como estudamos ontem com a leitura de Mateus capítulo 4, verso 4. Já se você é um cristão, você já tem a obrigação de fazer da Bíblia a sua única regra de fé e prática, porque tendo uma relação com Jesus Cristo e um conhecimento acerca daquilo que ele diz sobre a Bíblia, você obviamente não terá dúvidas a respeito do tema e você vai crer no poder e na inspiração da Bíblia e na origem divina da Bíblia, da mesma forma que Jesus Cristo. Amanhã darei sequência ao nosso estudo, porque a lição desta semana é fundamental para solidificar a nossa fé e a nossa confiança no texto bíblico. Um grande abraço e até lá! Como Jesus considerava a lei, os escritos de Moisés e o Antigo Testamento? Esta pergunta é muito importante porque ela vai guiar e muito a maneira como você vê a Bíblia. Muitos cristãos na atualidade têm uma compreensão extremamente distorcida a respeito deste assunto. Eles creem, por exemplo, que o Antigo Testamento foi abolido e que quando Cristo disse que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Jesus desta forma estaria criando um novo mandamento e anulando o Antigo Testamento. Mas isso é uma distorção absurda. Porque quando lemos em 2 Coríntios capítulo 3, verso 4, que o antigo concerto ou o Antigo Testamento foi abolido, ali a referência não é aos livros da Bíblia. Foram os seres humanos pós-modernos que deram esses nomes, essas especificações para dividir a Bíblia em livros que foram escritos antes e depois de Cristo. Então, quando Paulo fala em Antigo Concerto, Antigo Testamento, como tendo sido substituído pelo Novo Concerto, ele não está se referindo aos livros da Bíblia. Ele está se referindo ao antigo sistema cerimonial do ritual do santuário, que era o recurso didático de Deus para ensinar sobre o plano de salvação, que é o mesmo plano de salvação ensinado no Novo Testamento, só que de uma forma diferente.
Agora nós aprendemos diretamente pela vida e pelo ministério de Cristo. Cristo não aboliu de forma alguma o Antigo Testamento. E muito menos ele criou um novo mandamento que substituísse, por exemplo, o Decálogo, a parte moral da lei de Deus, da lei de Moisés. Porque quando nós estudamos com atenção alguns textos, percebemos que o Antigo Testamento, na visão de Jesus, era inspirado e imutável. Vou ler para você alguns textos. O primeiro, Mateus 5, 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Só uma observação. A palavra lei aqui não se refere apenas aos 10 mandamentos, ao decálogo. A palavra lei aqui se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Então Cristo está dizendo o seguinte: não pense que eu vim revogar Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ou os profetas, ou seja, o restante do Antigo Testamento. Agora seguimos na leitura do texto. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir, do grego plero, significa completar, enxergar o verdadeiro sentido. Então Cristo está dizendo o seguinte: eu não vim revogar ou abolir os escritos de Moisés e nem o restante do Antigo Testamento. Eu vim dar o verdadeiro entendimento desses escritos que se constituem na palavra de Deus. E aí ele continua no verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, Cristo diz que tanto dos escritos de Moisés quanto do restante do Antigo Testamento não se pode tirar nenhuma letra I e nenhum acento enquanto existirem o céu e a terra. Então esses dois versos de Mateus capítulo 5, os versos 17 e 18, são claros como o sol ao meio-dia. Se a pessoa ler com atenção esse texto e não tiver nenhum problema com o chamado analfabetismo funcional, que é ler e não entender o que está lendo, a pessoa jamais vai crer que o Antigo Testamento, que a Bíblia, que os escritos bíblicos antigos foram abolidos por Jesus. Outro texto muito significativo é Mateus, capítulo 22, verso 29. Quando Cristo está ali num debate, diríamos assim, com os saduceus, que era um partido político-religioso que não acreditava na ressurreição e nem na existência de anjos, Jesus disse a eles o seguinte, em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Cristo chama a Bíblia de Escrituras. E a Bíblia que ele tinha na época eram os livros, se constituía nos livros do Antigo Testamento. Tanto que, se você ler Lucas 24, verso 27, e também o verso 44, você vê que Cristo, para explicar sobre sua morte e ressurreição, ele faz uso dos escritos de Moisés, dos profetas e dos salmos, que era a divisão antiga da Bíblia. Ou seja, ele fazia uso de todo o Antigo Testamento. E o que dizer do argumento de que Jesus, ao nos ensinar a amarmos a Deus e ao próximo, ele estaria mudando, criando um novo mandamento? Esse argumento também não se sustenta tanto pelo que eu afirmei anteriormente, quanto pela análise do contexto de Mateus 22, 37 a 39. Vou ler para você Mateus 22, 37 a 40, e eu preciso que você analise com muita sinceridade se esse texto ensina que Cristo criou um novo mandamento. Respondeu-lhe Jesus:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você percebe que Cristo não está aqui criando um mandamento novo. Ele está dizendo que esses dois mandamentos resumem tudo que está escrito no Antigo Testamento. Então a ideia de que os livros do Antigo Testamento foram abolidos é uma ideia absurda, pela qual Satanás tem desviado muitas pessoas da correta compreensão do texto bíblico. Cristo está citando aqui o Antigo Testamento para dizer que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus cita aqui Deuteronômio 6, 4 a 7 e também Levítico 19, 17. Ou seja, aqui não há uma novidade. A novidade, entre aspas, seria o quê? Que Jesus resume todo o Antigo Testamento em dois mandamentos, que abrangem todo o Antigo Testamento. E de forma específica, quando você para analisar, esses dois mandamentos resumem, de forma específica, também o Decálogo. Por quê? Os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, em Êxodo 20, nos ensinam como devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E os últimos 6 mandamentos do Decálogo nos ensinam como devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então você percebe? Ao utilizar a expressão lei e profetas em Mateus 5,17, e ao se utilizar do Antigo Testamento e resumir o Antigo Testamento e o Decálogo em 2 mandamentos, Jesus, na verdade, está enaltecendo o Antigo Testamento. Isso confirma e concorda com o que ele disse em Mateus 5,17. Eu não vim abolir ou revogar os escritos de Moisés e o restante do Antigo Testamento. Eu vim cumprir, dar o verdadeiro sentido e significado desses escritos, sentido e significado que, infelizmente, os líderes religiosos na época haviam perdido. Amanhã veremos mais textos bíblicos que demonstram o quanto Jesus valorizava as Escrituras e o Antigo Testamento. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Hoje veremos qual era a parte da Bíblia que Jesus mais gostava. É importante você analisar esse aspecto para que você possa seguir o exemplo de Cristo e gostar da parte da Bíblia que ele mais gostava. O que você acha? Jesus gostava mais do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Ele cria que o Novo Testamento tinha mais autoridade que o Antigo? Vamos ler o que está em Lucas capítulo 24, versos 27, 44 e 45. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você percebeu qual é a parte da Bíblia que Jesus mais gostava? Ele gostava de toda a Bíblia.
ele não priorizava um verso ou um livro em específico, ou ele não dava valor a uma parte da Bíblia e excluía a outra. Ele amava todas as Escrituras. É óbvio que você e eu, não há nenhum problema de termos um livro preferido, um texto bíblico preferido, não há nenhum problema nisso. O problema está quando nós usamos este livro, esse texto preferido, e deixamos de lado o restante das Escrituras quando vamos dar uma interpretação ao texto. Aí é um problema muito sério. Porque Jesus, ao ter encontrado esses discípulos pela estrada de Emaús, que estavam muito decepcionados por Cristo ter morrido, o Cristo ressuscitado apareceu a eles, poderia até ter convencido-os de que ele era o Messias ressuscitado, mas ele preferiu ocultar isso deles e mostrar para eles na Bíblia, tanto nos escritos de Moisés quanto em todo o Antigo Testamento, incluindo os Salmos, os textos que profetizavam a respeito dele, de sua morte e de sua ressurreição. Ou seja, todas as Escrituras eram fonte de autoridade para Cristo. Cristo confiava na autoridade de toda a Bíblia para explicar como que as profecias a respeito dele, centenas de anos antes, se cumpriram na vida dele. E se Cristo usava a totalidade da Escritura para, como diz Lucas 24:45, abrir o entendimento das pessoas, para as Escrituras, você e eu, como os discípulos de Cristo, não podemos fazer diferente. Quando vamos ensinar a palavra de Deus, devemos expor todas as Escrituras. Se nós apresentamos para as pessoas parte da Bíblia como verdadeira, nós não estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Sem contar que nos dias de Cristo o Novo Testamento nem existia. Então a Bíblia de Cristo dos apóstolos era o Antigo Testamento. Tanto que os apóstolos, ao escreverem o Novo Testamento, você vê claramente que a base deles era o Antigo Testamento. Nós vamos analisar mais sobre isso ao longo dessa semana. Então veja, amigo ouvinte, é muito importante que você e eu sigamos aquele princípio protestante tota scriptura, ou seja, toda a Escritura, para explicarmos uma doutrina, para compreendermos uma doutrina, para descobrirmos a completa vontade de Deus para nossas vidas. Não devemos selecionar trechos das Escrituras, devemos utilizar-nos de toda a Bíblia, assim como Cristo, nosso grande exemplo, o fazia. Amanhã vamos ver um assunto também de extrema importância. Como Jesus considerava a Bíblia? Será que Cristo considerava a Bíblia como um mito ou simplesmente um livro, uma relíquia da humanidade, ou ele considerava a Bíblia como a palavra do próprio Deus? Esta pergunta responderei amanhã com base naquilo que Cristo afirmou a respeito da Bíblia. Não perca o nosso estudo de amanhã. Que Deus te abençoe e até lá. O que era a Bíblia para Jesus Cristo? Um livro meramente humano, uma relíquia da humanidade, um livro cheio de mitos ou a palavra de Deus? A forma como Jesus via a Bíblia deve ser a forma, a maneira como você e eu vemos a Bíblia, se nós acreditamos nele, obviamente. Eu creio que há motivos de sobra para crermos na existência de Jesus. Até mesmo ateus reconhecem que o Cristo histórico existiu. É um absurdo dizer que Cristo não existiu, pois do contrário, a história ser dividida em antes e depois de Cristo seria também um erro grotesco. Então Cristo existiu e não há dúvidas a respeito disso. Existem até fontes, mesmo que poucas, extra-bíblicas falando
da pessoa de Jesus. Agora, quem crê em Jesus Cristo, quem o aceita como Salvador, ou quem pelo menos crê que Jesus Cristo foi alguém de uma inteligência diferenciada, esta pessoa, se tem uma simpatia com Jesus, ela vai aceitar, ela vai crer que da Bíblia da mesma forma que Jesus acreditava. Vou lhe dar alguns exemplos. Quando você lê Mateus 12, versos 13 e 4, você percebe que Jesus reconheceu a existência de Davi. Para Jesus, Davi foi um personagem histórico. Quando você lê Marcos 10, 6 a 8, aqui acontece algo também de muito interessante. Cristo reconhece a literalidade do livro de Gênesis. Até vou ler para você Marcos 10, 6 a 8, que diz: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Em sua discussão acerca do divorciar-se ou não, Cristo fez menção a Gênesis 2, 22 a 24 e reconheceu a literalidade do Gênesis, reconheceu que Adão e Eva existiram. Para Jesus, Adão e Eva não eram um mito, eles existiram de fato. Quando você lê Lucas 4, 25 a 27, você vê que Cristo reconheceu a autenticidade histórica das histórias de Elias, do profeta Eliseu e de Naamã, que foi curado milagrosamente. Ao ler Lucas 11, 51, você vê que Cristo reconheceu a existência de Abel, irmão de Caim, e também a existência do profeta Zacarias. E em Mateus 24, 38, você percebe que Cristo reconhece o dilúvio como um evento histórico. Diz o texto: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, para Jesus, o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Jesus considerava que Deus era o autor da Bíblia. E mais um detalhe: eu particularmente prefiro crer na interpretação que Cristo dava a respeito da Bíblia, a respeito do Gênesis, da existência de Adão e Eva, a respeito do dilúvio. Sabe por quê? Primeiro, porque ele foi o ser humano que dividiu a história em antes e depois de Cristo, ou seja, ele impactou realmente a humanidade porque ele teve inteligência, sabedoria e inteligência emocional para isso. Segundo, se Jesus é verdadeiro e ele disse que ele é Deus diversas vezes, como por exemplo em João 10, verso 30, João 14, 9 e 10, entre outros textos, então o que isso significa? Que Jesus estava presente na criação de Adão e Eva, que Jesus, juntamente com Deus o Pai e o Espírito Santo, enviou o dilúvio sobre a humanidade, que Jesus conhecia todos os profetas do Antigo Testamento. Ou seja, você como criacionista ou você como ateu, bem como eu que sou um criacionista, nós não estivemos presentes na origem do mundo para sabermos como o mundo começou. Nós temos hipóteses, não é? Há hipóteses macroevolutivas e há hipóteses criacionistas. Agora, Jesus, como um personagem histórico e divino, ele esteve presente. E se ele disse que o Gênesis é literal, que Adão e Eva existiram, que Caim e Abel existiram e que o dilúvio existiu, eu particularmente prefiro confiar em Jesus, que esteve pessoalmente, que existiu, não é? Durante esses eventos, que esteve pessoalmente na criação do planeta, do que acreditar num ser humano que não esteve lá e que simplesmente se utiliza de pressupostos macroevolutivos, filosofia puramente humana,
para tentar explicar as ações de Deus. Eu creio que é muito mais sábio acreditarmos em quem realmente esteve presente nos eventos do que em alguém que não esteve presente nesses eventos. Amanhã veremos como que os apóstolos consideravam a Bíblia. Você vai perceber que, assim como Jesus, eles consideravam a Bíblia como a palavra de Deus. Era como se o próprio Deus estivesse falando. Então não perca também o estudo de amanhã. Que Deus lhe abençoe e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Hoje vamos ver de que forma os apóstolos consideravam a Bíblia. Quando você estuda o Novo Testamento, você percebe que os escritores do Novo Testamento tinham uma compreensão da Bíblia igual à de Jesus. Ou seja, para os autores do Novo Testamento, a Bíblia era a palavra autoritativa de Deus. E nós podemos ver isso em vários textos e eu vou ler alguns para você. Primeiro, vamos ler aqui o que está escrito em Romanos 13, 32 a 36. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Fazendo um paralelo entre Cristo e Davi, e pregando o evangelho para líderes que precisavam ouvir, você percebe aqui que os apóstolos de forma clara citaram os salmos para comprovarem a pregação deles e aquilo que eles queriam dizer a respeito de Jesus. E eles consideraram os Salmos e o Antigo Testamento como a palavra de Deus. E ao falar de Davi, tendo escrito os Salmos, eles estão dizendo que as palavras de Davi são as palavras de Deus. Davi é citado, mas eles dizem que Deus fala por meio de Davi.
Então isso nos mostra que eles não consideravam o Antigo Testamento uma palavra humana, eles consideravam a palavra de Deus, transmitida através de instrumentos humanos. Outro texto interessante é Gálatas 3:8, que diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Você percebe aqui que o apóstolo Paulo considera a Escritura como sendo algo divino, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios. Nós sabemos que quem prevê algo é Deus. Então ele está dizendo assim, que Deus previu, que a Bíblia previu, ou seja, ele mescla Deus com a própria Bíblia. Ele mostra que a Bíblia está intimamente ligada com o próprio Criador da Bíblia. E uma outra informação importante que há no nosso guia de estudos é de que no Novo Testamento há centenas de citações do Antigo Testamento. Por exemplo, um estudioso compilou uma lista de 2.688 referências específicas do Antigo Testamento no Novo Testamento, sendo 400 do livro de Isaías, 370 foram retiradas dos Salmos, 220 referências do Novo Testamento foram retiradas de Êxodo e assim por diante. Tudo isso confirma para você e para mim que as Escrituras do Antigo Testamento eram o fundamento sobre o qual repousavam os ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos. E se você e eu quisermos seguir o exemplo de Jesus e dos apóstolos, não podemos escolher partes da Bíblia que mais nos agradam e dizermos que esta parte é válida e que esta parte não é válida, que isto aqui foi abolido, que isso não foi abolido. Não. Se seguirmos o exemplo de Cristo e dos apóstolos, aceitaremos a totalidade das Escrituras como sendo inspiradas por Deus. É óbvio que nas Escrituras há aspectos de ordem cerimonial, civis, que não se aplicam à nossa realidade, mas todos os princípios de ordem moral, dietética e princípios que se encontram por trás destas leis cerimoniais se aplicam a toda a humanidade. E por isso toda a Escritura é inspirada por Deus, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,16, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, de acordo com o verso 17. Que você tenha o mesmo amor pela Bíblia que Jesus e os apóstolos tinham. Que você considere a Bíblia como um livro inspirado por Deus, da mesma forma que Jesus e os apóstolos faziam. E que você use toda a Bíblia para estudar sobre certa doutrina, assim como Jesus e os apóstolos faziam. Que você tenha um ótimo final de semana, um abraço e até o nosso próximo estudo.